Ok? Você está no Comedy Bíblia do dia 20 de agosto de 2020. 20 de agosto de 2020. Seja muito bem-vindo. Nossa narrativa hoje vai estar no primeiro livro dos Reis, capítulo 11, a partir do versículo 15, vai falar do Haddad. Okay? Então aqui eu gostaria de agradecer a você que está comigo e pedir que me ajude a chegar a 1000 pessoas. Não é tão difícil, não é? Para facilitar a minha vida aqui. Nosso canal é configurado como sem fins lucrativos. Eu não ganho nada com isso, só quero facilitar o meu trabalho. Então, me ajuda aí. Se você não é inscrito no canal, me dá essa moralzinha aí, me ajuda aí, se inscreve. Se você já é inscrito, me ajude divulgando o trabalho para que outros se inscrevam. Ok? Vamos à narrativa então. Se você tem Bíblia em ordem cronológica, basta procurar a página 385. Primeiro livro dos Reis, capítulo 11, verso 15, diz que anteriormente, quando Davi estava lutando contra Edom, né, primeiro foi o Abissai, irmão de Joabe, e depois Davi sempre aparece no final lá para concluir a questão. Ele é o rei, ele é a autoridade, ele tem que ir lá. Então, anteriormente, quando ele estava lutando contra Edom, o mapa Edom é o Esaú, gente, fica o território abaixo do território de Moabe, tá? Então, Joabe, irmão do Abissai, comandante do exército de Davi, ele tinha ido para lá enterrar os mortos e exterminar todos os homens de Edom. Então Joabe e todo o exército israelita permaneceram lá 6 meses, metade de um ano. Olha só, Joabe passou metade de um ano em Edom. Edom, que é o mesmo Esaú, irmão de Jacó, que se tornou inimigo de Israel. O Haddad é líder de Edom. Os amalequitas são descendentes de Edom, porque Edom, que é Esaú, casou-se com uma prima dele, descendente de ismaelita, tá? Vivem tudo aí perto do deserto do Negev, em direção a Eilat, né? Pronto. Então, Joabe ficou 6 meses em Edom até eliminar e enterrar os mortos e tal. No versículo 17 de 1º livro dos Reis, capítulo 11, diz que o Haddad ainda era menino e ele fugiu para o Egito com alguns dos oficiais edomitas que estavam na época a serviço do seu pai, ok? Tinham servido a seu pai. Então eles partiram de Midian para Parã. Olha o mapa aí, Midian, Parã. Midian vai para lá do Golfo, né, Jacba. E aí tem outra região aí abaixo de Edom que já é considerada Midian. Parã fica no outro extremo, certo? O deserto de Parã foi para onde a Agar, né? Agar fugiu, saiu de casa quando foi expulsa por Sara. Agar no deserto, né? Deserto de Parã, direção ao Egito, né? Então eles foram de Midian para Parã, encontraram alguns homens em Parã e de lá desceram para o Egito. E foram muito bem recebidos pelo faraó do Egito, né? O faraó deu casa, deu terras, forneceu alimento para Haddad. E aí o faraó acolheu tão bem o Haddad, ao ponto de dar a ele em casamento a irmã de sua própria mulher, irmã da Táfnis, né? Rainha Táfnis. Então a irmã de Táfnis deu-lhe um filho chamado Genubate. E esse filho do Haddad, chamado Genubate, ele foi criado por Táfnis no Palácio Real. E esse Genubate viveu como se fosse o próprio filho de Faraó. Olha só. Faraó, Egito, tá, gente? Egito, que escravizou Israel. Edom, irmão de Israel. Descendente de Edom, irmão de Israel. Edom é Esaú, Israel é o Jacó. Foi bem acolhido no Egito. Veja bem, o Egito que escravizou o Israel. Tá? Tem coisas que nunca mudam, tem princípios que são imutáveis mesmo. Tem coisas que são irrelevantes e nunca mudam também. Mas esse aqui é um assunto que a gente deve considerar, né? O crescimento do poder de Davi, Deus deu, não foi somente no território de Israel, mas toda a região ali, desde Gileade, que é a parte leste do mapa, você pode ver aí. Gileade é lá de cima, Gileade é descendente de Manassés. Aí você vem descendo aí, tem a tribo de Ruben, a tribo de Gade e Ruben. Aí termina a tribo de Ruben, você vai descendo sempre do lado leste aí. Você vai ver Moabe, né, os Moabitas, os descendentes de Benamim, que são os Amonitas, né, descendentes de Ló.
Aí depois você chega aos descendentes de Esaú, porque os descendentes de Esaú estão juntos com os descendentes de Ismael. Ismael que tinha 12 príncipes. Ismael, primeiro filho de Abraão, né? Com Agar. Agar, uma escrava egípcia. Tá bom? É isso. Bom, vamos aqui, seguindo a narrativa. Os despojos consagrados ao Senhor. Segundo Samuel capítulo 8, versículo 12, diz que Edom, Moabe, os Amonitas, os Filisteus e os Amalequitas. Amaleque era neto de Esaú, né? Neto de Edom. Amaleque é descendente de Edom, mas também mais voltado para os da família de Ismael. É de um e de outro, porque juntou-se aí Edomita, juntou-se com o Ismaelita, e a Amalequita era meio nômade, não tinha um local muito fixo aí. Viviam da espada, desde a época que o Jacó voltou de Padã, Arã, né? Esaú já veio encontrado com 400 homens armados, já vivia da espada. Vivia como nômade, né? Aqui e ali, atacando aldeias, fazendo reféns, fazendo escravos, vendendo escravos, e assim por diante. Bom, Davi subjugou essa gente toda. Os filisteus ficavam perto, os amonitas, os moabitas, os amalequitas, né? E o Hadadezer, Síria ali, né? Damasco, e o rei de Zobar, tá certo? E, então nós vamos em 2 Samuel capítulo 23, onde vai falar sobre os guerreiros, os principais guerreiros de Davi. Vou citar só parte deles. 2 Samuel 23, 8 diz que esses são os nomes dos principais guerreiros de Davi. Jabezão, um tecmonita, chefe dos 3 guerreiros principais. Esse Jabezão, numa ocasião, ele com uma lança enfrentou 800 homens em uma mesma batalha e os matou. 800 homens. Isso aqui, Davi matou 1000, o Sansão matou 1000 com a queixada do jumento. Então, o Espírito Santo de Deus tinha trabalhado bastante na vida desses homens, viu? Porque aqui não é coisa de homem só, não. Verso 9 diz que Eleazar, filho de Aoita, filho do Aoita Dodô, né? Eleazar, filho de Dodô, era um dos 3 principais guerreiros de Davi, né? Mas o chefe, o primeiro, era o Jabezão, tá? Olha só, quando os filisteus se reuniram em Pas-damim para a batalha contra os israelitas fugiram, recuaram, e então ele manteve a sua posição, feriu os filisteus até a sua mão ficar dormente e se apegar à espada dele, né? O Senhor concedeu uma grande vitória a Israel naquele dia, e o exército de Israel voltou ao local, né, para onde Eleazar estava, mas voltou somente para saquear os mortos, pegar o despojo, né, pegar as coisas dos mortos em guerra. Depois tem um terceiro aqui, o terceiro mais valente, Samar, filho de Agé, de Ará. Os filisteus reuniram-se em Lei, onde havia uma plantação de lentilhas. E o exército de Israel, mais uma vez, o exército de Israel fugiu em batalha, mas o Samar, sozinho, ele posicionou-se no meio da plantação de lentilhas, que é um negócio que nem vale tanto. Ele posicionou-se no meio da plantação de lentilhas e defendeu a plantação e derrotou os filisteus. Então, é isto. Depois desses 3 valentes de Davi, né, o Jabezão, Eleazar e Samar, tem outros valentes que não chegaram ao grupo de 3, mas que fizeram feitos heróicos. Vamos lá. Absai. Quem é Absai? Absai, irmão de Joabe, certo? Filho de Zeruia, irmã de Davi. Ele era chefe do batalhão de 30. Em certa ocasião, ele, com a lança dele, matou 300 homens. Ele se tornou tão famoso quanto os 3 primeiros valentes de Davi. Ele foi mais honrado do que todo o batalhão dos 30. Ele se tornou o chefe deles, mas nunca se igualou aos 3 principais guerreiros de Davi. Gente, esse batalhão de 30, olha, tem o grupo de 3, os 3 primeiros valentes. Aqui está falando agora do Absai, que era líder do batalhão de 30. Esse batalhão de 30, a maior parte deles eram pessoas que se juntaram a Davi lá na fortaleza de Adulão, quando ele estava sendo perseguido por Saul, né? Saul queria matar Davi, né? Então, nessa época aí, homens valentes, homens que estavam descontentes, inadimplentes, certo? Se juntaram lá a Davi, é isso aí. Como Absai, Jonathan e o irmão dele, que foi morto, né, eram sobrinhos de Davi, provavelmente foram para Adulão quando a família de Davi foi para lá também, ok? Então o pai de Davi tinha ido
né? Bom, tem um outro valente chamado Benaia, filho de Joiada. Um corajoso soldado de Cabzela. Ele realizou grandes feitos. Ele matou 2 dos melhores guerreiros de Moabe. Olha aí. Moabita, descendente de Ló. E num dia de neve, ele desceu num buraco e matou um leão. E também matou um egípcio de grande estatura, quase gigante, né? O egípcio tinha na mão uma lança, e Benaia o enfrentou com um cajado, arrancou a lança da mão do egípcio e com ela o matou. Parece a história de Davi, né? Era uma funda, uma pedra, para matar o gigante Golias, teve que usar a espada do Golias. Esses foram os grandes feitos de Benaia, filho de Joiada. Também teve fama, tanta fama quanto os 3 principais guerreiros de Davi. E ele foi mais honrado do que qualquer dos 30, grupo de 30, mas nunca se igualou aos 3 primeiros. Davi lhe deu o comando de sua guarda pessoal, né? Então, Absai, líder do grupo de 30. Benaia, líder da guarda pessoal de Davi. E esses 3 aqui são os 3 valentes, os mais valentes, né? Provavelmente os que foram atrás da água para Davi. Tá certo? E ele vai continuar no 2 Samuel 23, do 24 até o 39, falando dos 30 valentes de Davi, os 30 principais. E eu quero só que você olhe rapidinho versículo 39. 2 Samuel 23, 39. Diz que o Hitita Urias estava contado no meio dos 30 valentes de Davi. Esse número 30 não é um número exato, não. É só que não era 40, mas aqui diz no versículo 39 que foram ao todo 37. 37 valentes de Davi. Eram os 30 principais, né? Eu imagino que esses 3 valentes principais aqui estivessem fora, mas esses 2 aqui, os 2 líderes, também, sim, não sei, né? Talvez aí algum oficial de Davi, algum filho de Davi, se tivesse destaque. A mesma narrativa do que eu acabei de falar, você vai encontrar em 1º livro das Crônicas, capítulo 11, versículo 10, aí vai seguindo até o final, né? Até o 47, tá ok? Vamos então seguir a narrativa, ainda falando sobre os oficiais de Davi, não mais sobre os valentes, mais valentes do que todos os valentes, não. Os oficiais de Davi. O texto está em 2º livro de Samuel, capítulo 8, versículo 15, diz que Davi reinou sobre todo Israel, administrando o direito e a justiça a todo o seu povo. Joabe, filho de Zeruia, era comandante de todo o exército. Joabe, irmão de Absai. Absai era líder dos 30. Joabe era líder de todo o exército. E Josafá, filho de Aliúde, era o arquivista real. Zadok, filho de Aitube, não é YouTube não, é Aitube, lembra? Aitube, na época do sacerdote ali, né? Exatamente filho, devia ser neto, bisneto, não sei, do Aitube. E Aimeleque, filho de Abiatar, eram sacerdotes, né? E Seraías era secretário. Benaia, filho de Joiada, comandava os queretitas e os peletitas. E os filhos de Davi eram sacerdotes. Diz aqui, acho que um equívoco de transliteração, de tradução. Porque em 1º livro das Crônicas, no capítulo 18, se você for lá, tem a mesma narrativa a partir do versículo 14, tá? E lá no versículo 17, na parte final, diz: e os filhos do rei Davi eram seus principais oficiais. Não diz que eram sacerdotes. Diz que entre os oficiais do exército de Davi, os filhos de Davi eram os principais oficiais. Ok? Então, em 2 Samuel, capítulo 22, do versículo 1 até o final, mais ou menos, você vai ver um cântico, né? Cântico de louvor e de libertação. Certo, queridos? Vocês podem olhar aí. 2 Samuel, capítulo 22, ok? Do versículo 1 até o final. Até o versículo 51. Anote aí agora o Salmo 81 também, para você ler em casa. Foi essa época em que ele foi escrito. Também o Salmo 144. 144, né? 144. Tá ok? E vamos seguir a nossa narrativa que está em 2 Samuel, capítulo 9, versículo 1. Fala sobre Davi e Mefibosete. Não confundir com Isbosete. Isbosete tinha 10 anos mais do que Davi. Isbosete era filho de Saul com uma outra mulher que não a principal. E Mefibosete, no caso, filho de Jonathan.
com quem Davi tinha uma aliança, né, diante do Senhor. Mefibosete. Eu quero que você anote isso aí. Amanhã a gente dá continuidade falando sobre o Mefibosete. O texto vai estar em 2 Samuel, capítulo 9. Tá bom? E mais uma coisa. Por favor, compartilhe o vídeo, se inscreva no canal se ainda não é inscrito, deixe seu like, me ajude nessa obra. Eu quero chegar a 1000 inscritos. Não é para proveito, eu não ganho nada com isso. Eu só ganho a facilidade de poder fazer lives. Eu gostaria de fazer lives aos sábados para a gente fazer um apanhado e conversar um pouco sobre os assuntos da semana. Mas eu só vou fazer isso quando eu tiver 1000 inscritos, porque aí o YouTube pode me deixar fazer isso com o smartphone. Tá? Valeu. Não perca o próximo episódio amanhã, se Deus quiser.